Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje corrigindo a atividade da aula de ontem, atividade que era sobre vértices da parábola da função do segundo grau. A primeira questão, determine o valor máximo ou valor mínimo de cada uma das funções. Lembrando que o valor máximo ou valor mínimo é o y do vértice de cada uma dessas funções. Na letra A nós temos a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então você observa que como o termo A é negativo, como ele é menos 1, a parábola tem concavidade para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, então essa função vai ter valor máximo no vértice da parábola. Daí então, para determinar esse valor máximo, eu pego o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar x do vértice igual a menos o b, que é 2, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Desse modo, então, o x do vértice é menos 2 sobre menos 2, já que 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 dividido para menos 2 dá 1, portanto, o x do vértice é igual a 1. Se o x do vértice é igual a 1, para determinar o y do vértice é só pegar o 1 e substituir na função. Vai ficar, então, o y do vértice é igual a menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3. Resolvendo, o y do vértice fica menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 vezes 1, que é 2, menos 3. Quando eu juntar menos 1 mais 2 menos 3, dá menos 2. Portanto, o y do vértice é menos 2. E como a gente já sabe que esse y do vértice é o valor máximo, então nós temos que a função assume o valor máximo, que é y igual a menos 2. A letra B traz a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 1. Avaliemos do mesmo jeito. O termo A dela é 1, é positivo. Sendo o termo A positivo, essa parábola vai ter concavidade para cima. E aí, claro, nós vamos ter um valor mínimo no vértice dessa função, no vértice dessa parábola. Calculando o x do vértice, que é menos b sobre 2a, vai ficar menos o b, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2, então o x do vértice vai ser 4 dividido para 2. Logo, o x do vértice é 2. Se o x do vértice é 2, então agora para determinar o y do vértice, é só substituir na função. Vai ficar o y do vértice é igual ao x, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o x, que é 2, menos 1. Resolvendo, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 dá 8, menos 1. 4 menos 8 dá menos 4, menos 4 menos 1 dá menos 5. Portanto, o y do vértice é menos 5. Então, se a função tem valor mínimo, daí nós temos que o valor mínimo dessa função é y, que é o y do vértice, igual a menos 5. A letra C traz a função f de x igual a menos 3x ao quadrado, menos 12x, menos 8. Avaliemos do mesmo jeito. O termo A é negativo, então essa parábola tem concavidade para baixo. Tendo concavidade para baixo, a função tem valor máximo no vértice dela. Determinando o x do vértice, que é menos b sobre 2a, vai ficar então menos o b, que é menos 12, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Menos e menos dá mais, então isso vai ficar 12 positivo sobre 2 vezes menos 3, que é menos 6. Quando eu pegar 12 dividido para menos 6, dá menos 2. Desse modo, então, o x do vértice é menos 2. Substitui então esse x do vértice na função para encontrar o y do vértice. Isso vai me dar que o y do vértice é menos 3, que multiplica o menos 2, que é o x do vértice, ao quadrado, menos 12 vezes o menos 2, menos 8. Então o y do vértice fica menos 3, que multiplica, menos 2 ao quadrado é 4, menos e menos é mais, 12 vezes 2 dá 24, menos 8. Quando eu pegar menos 3 multiplicado por 4 dá menos 12, então o y do vértice é menos 12, mais 24, menos 8. Se eu pegar 24 menos 12, vai dar 12, 12 menos 8 dá 4, de maneira então que o y do vértice é 4. Dessa forma, então, nós temos o valor máximo dessa função é y igual a 4. A letra D traz a função f de x igual a menos 1 sobre 2, x ao quadrado, mais x mais 4. Bem, como então nós sabemos que o termo A, que é menos 1 sobre 2, é negativo, essa parábola tem concavidade para baixo e, portanto,
ela vai assumir um valor máximo no seu vértice. Determinando então o x do vértice, que é menos b sobre 2a, isso vai ficar menos o b, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1 sobre 2. Dá para a gente repetir os sinais, então menos 1 em cima, sobre. Quando eu pegar 2 vezes menos 1 sobre 2, corto 2 com 2, sobra menos 1. Logo o x do vértice é menos 1 dividido para menos 1, que dá 1. Substitui então para achar o y do vértice. Então vai ficar o y do vértice é menos 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 mais 4. Resolvendo então, o y do vértice é 1 ao quadrado é 1. 1 multiplicado por menos 1 sobre 2 dá menos 1 sobre 2. Mais 1 mais 4 é 5. Bem, eu tenho então menos 1 sobre 2 mais 5. Como eu tenho que igualar os denominadores, já que eu tenho uma soma de fração, para igualar os denominadores eu escrevo o 5 como sendo 10 sobre 2. Então fica y do vértice menos 1 sobre 2 mais 10 sobre 2. Eu pego então menos 1 mais 10 dá 9 sobre 2. Portanto, se o y do vértice é 9 sobre 2, o valor máximo dessa função é exatamente 9 sobre 2. A letra E traz a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 5. Primeiro, avaliando o termo a dela, que é igual a 2, a gente percebe que essa parábola tem concavidade para cima, porque o termo a é positivo. Tendo concavidade para cima, então o valor mínimo que essa função assume será no vértice. Continuando então, determino o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a, que é 2. Menos e menos dá mais, então o x do vértice vai ser 6 sobre 2 vezes 2, que é 4. Esse 6 sobre 4 eu vou simplificar por 2, vai ficar então que o x do vértice é 3 sobre 2. Sabendo o x do vértice, eu vou agora substituir na função para achar o y do vértice. Então eu tenho que o y do vértice é 2 vezes o x do vértice, que é 3 sobre 2, ao quadrado, menos 6 vezes o x do vértice, que é 3 sobre 2, mais 5. Resolvendo então a potência, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então o y do vértice vai ficar 2 vezes 9 sobre 4, menos 6 vezes 3, 18, dividido para 2 dá 9, mais 5. Continuemos o cálculo. Então nós teremos aí que eu posso simplificar 2 vezes 9 sobre 4. Eu simplifico o 2 e o 4 por 2, vai ficar então 9 sobre 2. E na hora que eu juntar menos 9 mais 5, dá menos 4, porque dá o sinal do maior e subtrai. Bem, ficou então que o y do vértice é 9 sobre 2 menos 4. Esse menos 4, para eu poder igualar o denominador, eu escrevo ele como sendo menos 8 sobre 2. De maneira que na hora que eu juntar 9 menos 8, dá 1 sobre 2. Portanto, então o y do vértice é 1 sobre 2. E daí, a função que assume valor mínimo, o valor mínimo dela é y do vértice igual a 1 sobre 2. A letra F traz a função f de x igual a 1/4 x ao quadrado mais 2x mais 1. O termo a dela é 1/4, é positivo. Então se trata de uma função com concavidade para cima, concavidade da parábola. Tendo concavidade para cima, o x do vértice, na verdade o valor do vértice, as coordenadas do vértice, são o valor mínimo da função. Determinando o x do vértice, que é menos b sobre 2a, isso vai ficar menos o b, que é 2, sobre 2 vezes o a, que é 1/4. Então o x do vértice fica menos 2 sobre esse 2 vezes 1/4. Eu posso simplificar o 2 e o 4 por 2, vai ficar então 1/2. Então nós temos que o x do vértice é menos 2 dividido por 1/2. Divisão de fração, repete a primeira, que é menos 2, e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar multiplicado por 2 sobre 1. Resolvendo então, menos 2 vezes 2 dá menos 4 sobre 1, de maneira que o x do vértice é menos 4 sobre 1. Tendo o x do vértice, substitui para encontrar o y do vértice. Então o y do vértice fica 1/4, que multiplica o x do vértice, que é menos 4, ao quadrado, mais 2 vezes o x do vértice, que é menos 4, mais 1. Resolvendo então, eu pego aí 1/4 e repito, vezes, menos 4 ao quadrado é 16, mais com menos dá menos, 2 vezes 4 dá 8, mais 1. Então agora eu pego 1/4 vezes 16,
1 vezes 16 dá 16, dividido para 4 dá 4, então vai ficar 4 e repete os demais. Menos 8 mais 1. 4 menos 8 dá menos 4, menos 4 mais 1 dá menos 3. Então o y do vértice é menos 3, o que quer dizer que o valor mínimo dessa função é y igual a menos 3. A segunda questão. Para cada parábola a seguir, determine as coordenadas do vértice, a imagem e o valor máximo ou de mínimo da função correspondente. Então nós vamos ter que determinar três coisas. Determina as coordenadas do vértice. A partir das coordenadas do vértice, determina o conjunto imagem dessa função, dessa parábola. E, além disso, diz se nós temos valor máximo ou valor mínimo. Esse valor máximo ou mínimo já dá para a gente determinar, dizer se é máximo ou mínimo a partir do valor de A. Vamos lá então. Na letra A, nós temos a função f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 6x. O que eu posso observar? Primeiro vejam que como o termo A é negativo, que é menos 2, essa parábola tem concavidade para baixo, como a gente pode perceber no gráfico. Tendo concavidade para baixo, na hora que eu for calcular o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então daí nós temos que o x do vértice é menos e menos é mais 6, sobre 2 vezes menos 2, que é menos 4. Portanto, o x do vértice será, repete o menos, e simplifica o 3 sobre 4, simplifica por 2. Então vai ficar que o x do vértice é menos 3 sobre 2. Tendo o x do vértice, vamos então determinar o valor do y do vértice, substituindo. Ele é menos 2 vezes o valor do x do vértice, que é menos 3 sobre 2 ao quadrado, menos 6 vezes o valor do x do vértice, que é menos 3 sobre 2. Resolvendo então, repete o menos 2 vezes, menos 3 sobre 2 ao quadrado dá 9 sobre 4. Continuando, menos e menos é mais, 6 vezes 3, 18 sobre 2. Agora eu vou fazer o seguinte, simplifica o menos 2 e o 4 por 2, vai ficar então que o y do vértice será menos 9 sobre 2, na hora que eu simplificar. Mais o 18 sobre 2 repete. Agora eu posso, já que eu tenho aí uma soma de fração com o mesmo denominador, eu vou juntar o numerador, menos 9 mais 18 dá 9 sobre 2. Então nós acabamos de descobrir que o y do vértice dessa função é 9 sobre 2, portanto nós temos aí como coordenadas do vértice o ponto V, ponto vértice, de coordenadas menos 3 sobre 2 e 9 sobre 2. Mas não acabou não, eu só determinei a primeira coisa, que são as coordenadas do vértice. Eu tenho ainda que dizer a imagem e o valor máximo ou valor mínimo. Vamos então imaginar o seguinte. Essa parábola ela tem concavidade para baixo, como a gente pode perceber. Então, até pelo gráfico dá para se observar que o valor máximo que ela assume é no vértice. Logo, ela tem valor máximo. Além disso, a imagem dela, já que ela assume o valor máximo no vértice, a imagem dela são todos os y que são menores ou iguais ao valor do y do vértice. Já que o y do vértice é 9 sobre 2, então nós temos que o conjunto imagem dessa função é o y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a 9 sobre 2. A letra B traz o gráfico da função f de x igual a 5 quartos x ao quadrado menos 10x mais 22. Vamos lá do mesmo jeito. Pegando aí o x do vértice, que é menos b sobre 2a, isso vai ficar menos o b, que é menos 10, sobre 2 vezes o a, que é 5 sobre 4. Continuando então, menos e menos é mais, 10, sobre, simplifico o 2 e o 4 por 2, vai ficar então 5 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou 10 multiplicado pelo inverso da segunda, que é 2 quintos. 10 vezes 2 dá 20. 20 dividido para 5 dá 4. De maneira que o x do vértice é 4. Vou substituir esse valor do x do vértice na função para encontrar o y do vértice. Então ele é 5 quartos que multiplica 4 ao quadrado, menos 10 vezes o 4, mais 22. Resolvendo então, 4 ao quadrado dá 16, então isso é 5 quartos que multiplica 16, menos 10 vezes 4 dá 40, mais 22. Resolvendo, 5 vezes 16 dá 80, 80 dividido para 4 dá 20,
Aí repete menos 40 mais 22. Bem, 20 mais 22 dá 42. 42 menos 40 dá 2. Portanto, o y do vértice é 2, de maneira então que as coordenadas do vértice são 4 e 2. Escrevendo então agora o seu conjunto imagem, a gente pode perceber que a parábola tem concavidade para cima, então ela assume um valor mínimo no vértice. Se ela assume um valor mínimo no vértice, então o seu conjunto imagem serão todos os valores de x maiores ou iguais, o seu conjunto imagem serão todos os valores de y maiores ou iguais ao y do vértice. Então você escreve que o conjunto imagem dessa função são os y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual ao valor do y do vértice, que é 2. A letra C traz o gráfico da função f de x igual a menos 1 sobre 2x ao quadrado mais 3x mais 5 sobre 2. Do mesmo jeito, calculando o x do vértice é menos b sobre 2a, isso vai ficar menos o b, que é 3, sobre 2 vezes o a, que é menos 1 sobre 2. Isso então vai me dar que o x do vértice é menos 3 sobre, corto 2 com 2, então vai ficar menos 3 sobre menos 1. De maneira então que o x do vértice é 3 positivo. Calculando agora o y do vértice, é só pegar e substituir. Então vai ficar menos 1 meio multiplicado por 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 5 sobre 2. Resolvendo, 3 ao quadrado dá 9, então ficou menos 1 meio vezes 9, mais 3 vezes 3, que é 9, mais 5 sobre 2. Eu vou agora fazer o seguinte, na hora que eu pegar menos 1 meio vezes 9, dá menos 9 meios, eu escrevo o mais 9 como sendo mais 18 sobre 2, para igualar o denominador, mais 5 sobre 2. E agora é só juntar todo mundo. Eu pego aí menos 9 mais 18, dá 9, 9 mais 5 dá 14, então nós temos que o y do vértice é 14 sobre 2, e 14 sobre 2 dá 7. Calculado o y do vértice, então as coordenadas do vértice são 3 e 7. 3 o valor do x do vértice, 7 o valor do y do vértice. Como a gente pode perceber, como essa parábola tem concavidade para baixo, a gente vai ter que a função ela assume um valor máximo no vértice da parábola. Assumindo o valor máximo no vértice da parábola, então nós vamos ter que a imagem dessa função são os valores de y menores ou iguais ao valor do y do vértice. Como o y do vértice é 7, então nós temos que o conjunto imagem dessa função são os y pertencentes aos reais, tal que y é menor ou igual a 7. A letra D traz o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 14, tudo isso sobre 3. Bora lá então começar. Pelo x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Uma coisa que a gente deve observar é o seguinte, já que esse 3 está dividindo todo mundo, então ele está dividindo o a, o b e o c. Então nós temos que nessa função, o termo a é 1/3, 1 está antes do x ao quadrado e o 3 está embaixo. Então 1/3 é o termo a, o termo b é 2/3 e o termo c é menos 14/3. Então fica o x do vértice menos o b, que é 2/3, sobre 2 vezes o a, que é 2/3. De maneira então que o x do vértice vai ficar menos 2/3 sobre 2/3, já que 2 vezes 1/3 é 2/3. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, então o x do vértice é 1, negativo, porque tem um sinal de menos antes. Substituo agora para encontrar o y do vértice. Então nós vamos ter que o y do vértice será, no lugar do x, menos 1, que é o x do vértice, então menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 14. Tudo isso sobre 3. Então o y do vértice fica menos 1 ao quadrado dá 1, mais com menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2, menos 14 sobre 3. Vamos juntar, 1 menos 2 menos 14 dá menos 15. Menos 15 sobre 3, eu tenho então que o y do vértice é menos 5. Bem, se o y do vértice é menos 5 e o x do vértice é menos 1, então as coordenadas do vértice são menos 1 e menos 5. Além disso, essa parábola tem concavidade para cima, de maneira então que nós temos aí um ponto de mínimo no vértice dessa parábola. Se eu tenho um ponto de mínimo, então nós vamos ter que o conjunto imagem são os valores de y maiores ou iguais ao y do vértice.
Então o conjunto imagem dessa função, os y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual ao menos 5, que é o valor do y do vértice. Bem, dessa forma então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Eu continuo ainda falando sobre vértice da parábola, só que agora trabalhando com as questões mais contextualizadas, resolvendo problemas utilizando o conceito de vértice da parábola. Até então, a continuação com a nossa atividade.